Fé e Esperança. Mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Olá, meus prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Mais uma mensagem bíblica para o seu coração. No livro do profeta Jonas, capítulo 1 e os versículos 1 a 3 está escrito: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Amados, que Deus abençoe o seu coração para receber e guardar a palavra de Deus. Mas antes peço gentilmente que se inscreva no canal. Acione o sino das notificações para que você seja avisado assim que eu postar um vídeo novo. Deixe o like e compartilhe a mensagem em seus grupos no Facebook e WhatsApp. Amados, o texto bíblico relata a história do profeta Jonas, o qual foi designado por Deus a ir pregar a mensagem de salvação aos moradores da cidade de Nínive. A cidade de Nínive era a capital da Síria. Na época, os assírios eram um povo cruel, violentos e perversos. Eles eram inimigos de Israel e provavelmente foi o que desmotivou Jonas a pregar para aquelas pessoas em Nínive. Provavelmente Jonas sabia que se ele se arrependesse, com certeza Deus perdoaria seus pecados, e o que o Jonas desejava era ver o castigo daquele povo devido ser um povo cruel. E conforme o texto que nós lemos na Bíblia Sagrada, no versículo de número 3, diz que Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Queridos, na minha concepção, foi a pior decisão que Jonas tomou em toda a sua vida: fugir de Deus. Dos diversos atributos de Deus, eu destaco apenas 3 deles que se relaciona com o que estamos falando no sentido de o homem querer fugir de Deus. É impossível o homem se esconder dele. E nós podemos encontrar esses atributos no Salmo de número 139. O primeiro atributo em que nós encontramos nos Salmos é a onisciência, a qual significa que Deus tem conhecimento completo de tudo. O segundo atributo é a onipotência, que literalmente significa que Deus tem poder ilimitado. Já o terceiro, a onipresença, é atributo do Criador, pelo qual sabemos que ao mesmo tempo Ele está presente em todo lugar. No versículo 7 do Salmo 139, declara a Bíblia Sagrada: Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? É impossível o homem fugir de Deus. Ele conhece todas as coisas e ninguém pode frustrar seus propósitos. Enganado vive o homem em pensar que está se escondendo de Deus. O Senhor entregou uma missão a cada um de nós, porém, Ele não interfere em nossas escolhas. A colheita de nossa lavoura, meus amados, a lavoura espiritual, será o resultado da nossa plantação. Se decidirmos fugir da missão que Deus nos confiou, nós estaremos sujeitos ao sofrimento e isso custará um alto preço. O profeta Jonas sofreu muito, chegou a ser, meus amados, tragado por um grande peixe assim que ele foi jogado no navio, lá do navio em que ele estava em alto mar. Em Nínive, Jonas pregou a mensagem de Deus, a de arrependimento, e os homens de Nínive creram no Senhor. Glória a Deus! Todas as vezes que Deus nos determina a fazer algo e não fazemos, agimos semelhante a Jonas e nos tornamos companheiro dele de rebeldia. Meus amados, o pastor Billy Graham, ele declarou certa vez, durante o seu sermão, que quando o homem quer se afastar de Deus, Satanás tem sempre um barco à disposição. Não podemos fugir de Deus. A presença de Jonas no barco em que ele estava, quando em desobediência pensava em fugir de Deus, colocou em risco a vida dos demais passageiros e tripulantes daquela embarcação. Meus amados, ao contrário do apóstolo Paulo, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 24, em que, por amor a ele, Deus salvou do naufrágio todos os passageiros do navio, quando eles viajavam
a Roma. Quando estamos na direção e vontade de Deus, influenciamos o lugar onde estivermos e nos tornamos bênção na vida das demais pessoas. Certa vez eu li um livro intitulado O Último Herói do Titanic. E esse herói se referia ao pastor John Harper. Esse servo de Deus estava dentro do navio Titanic, que afundou em 14 de abril de 1912. De acordo com o livro, enquanto as águas escuras e geladas do Atlântico enchiam lentamente o convés do Titanic, John Harper gritava, dizendo: "Deixe as mulheres, crianças e descrentes subirem nos barcos salva-vidas." John Harper tirou o seu salva-vidas, a última esperança de sobrevivência, e ele entregou a um outro homem que estava dentro do Titanic. Depois que o navio desapareceu sob as águas escuras, deixando John Harper debatendo nas águas geladas, ouviram-no ele incentivando os que estavam à sua volta a confiar em Jesus Cristo. Era uma noite de percas e de ganhos, uma noite de heróis, e John Harper foi um deles. Apesar das águas que o tragavam serem extremamente frias, e do mar à sua volta estar escuro, John Harper deixou este mundo numa resplandecente glória para encontrar com aquele que o alistou para a guerra, o Senhor Jesus. John Harper, ele não fugiu da missão, mas se entregou aos cuidados do Senhor, o qual tem todo o poder. Agiu como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que diz: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho." Não queira fugir de Deus. Você que ainda não fez a sua decisão a Cristo, se arrependa hoje mesmo de seus pecados para ser salvo. E você que já é um seguidor e alistado para a guerra, não fuge. Não fuja. Pregue a todo mundo a mensagem de salvação, a toda criatura. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 até o versículo 4. Que Deus abençoe você e sua família e até a próxima oportunidade. Não esqueça de compartilhar a mensagem com os seus amigos e familiares. Amém.